toda a minha vida, depois que eu conheci o Senhor, presta atenção. Todo ministério que nós temos um objetivo e um alvo. Guarde bem isso, você não pode perder isso da sua vista. Você pode estar perguntando assim, qual é o propósito? O Maurício que veio hoje com o João, Maurício, você que está com a mão na boca, você mesmo. Ele chega assim no canto assim da barba dele, ele chega e pensa assim, o que esse barbudo quer da vida? Ele não me conhece, não é mesmo? Ele chega assim e fala assim, o que será? O que esse cara quer da vida? O que ele pretende? Qual é o empreendimento? Esse empreendimento que ele tem envolvido e tal, o que ele quer? Qual é a tua? Aí, não é o caso do Maurício, mas é o caso de outras pessoas, eles acham assim, ele está querendo isso como fonte de renda. Ele está querendo, porque todo mundo acha que nós que pregamos a palavra, nós estamos interessados no dinheiro dos outros. Não é assim, Vilma? As pessoas pensam assim. Falam assim, o cara lá ele está arrumando um jeito de pegar e fazer de um povo ignorante, é assim que eles pensam, de um povo ignorante, um meio de tirar a lã e a gordura das ovelhas. Não é assim que o mundo pensa? Hein? Por que uma pessoa do mundo que não conhece a Deus... Olha, presta atenção, e quando eu digo não conhece a Deus, eu não estou dizendo de evangélico. E bem disse o Lucas um tempo atrás, eu não gosto de ser confundido, você é evangélico. Eu não gosto muito, porque o que evangélico tem feito tanta barbaridade que não dá para se refugiar nesse nome aí, ser agradável. Não é mesmo? Você é evangélico. Bom, vale, mas muito ralo, muito fraco isso. Na verdade, nós somos crentes. Sim? Somos aqueles que creem. Mas crente é tão feio, é ruim essa palavra crente é feia, Lucas. Parece que é feio. Não faz mal. E quando você fala em crente, o povão lá fora, aí mesmo que o pessoal vai desandar em você. Você é crente. Olha, você é crente, eu sou crente, eu creio. Não me confunda com evangélico, não. Por favor. Não, olha, por favor, está muito dilacerado essa palavra evangélico. Não é isso não. Crente, quer um nome mais bonito? Cristão autêntico. Não dizer, né, cristão quando você entende tudo aquilo que está escrito na palavra, começa a perceber, entende a ação de Deus na sua vida, mas não, cristão também é outros que falam, todo mundo fala que é cristão, né? Discípulo de Jesus, aí você humilha o cara. Fala crente, você é crente, eu sou crente, por favor. Fica feio falar que eu sou crente. Quando você pega e se posiciona, as pessoas chegam e dizem assim para você, o cara está mesmo querendo botar a mão no bolso do cara. Afinal de contas, esse povo que chega e vai para uma igreja, é tudo povo louco, ignorante, não sabe nada, inculto, não sabe nada. Não é assim que o mundo acha de todos nós? Não é isso? Não é assim que o mundo acha que você, quando você se entregou a sua vida ao Senhor, não é assim que o mundo acha que fala assim, você é um fraco da cabeça, você foi dominado por habilidade de um homem, e esse homem agora fez a sua cabeça, e agora você faz parte da propriedade dele, para você dar leite para ele. Assim? Claro que é. E a vida toda, uma luta, uma corrida, assim, não digo desespero, porque a palavra não é desespero, também não digo agonia, mas é difícil. Eu te digo o seguinte, que reino de Deus, para nós que temos uma função, a missão de sermos pastores, de cuidarmos das pessoas, é um ramo que eu tenho todo prazer, mas é uma atividade muito árdua. Cada vez que eu vou ligar para você, tem alguns que já não atendem, tem alguns que já gravaram o nome lá, quando saiu lá, deve falar, Eros. Toca o telefone, mas não pega de jeito nenhum mais, cara. Eu falo assim, cara, é verdade. Para eu jogar no IML, cara, eu já liguei muitas vezes para ele. Nossa, já liguei. E vou ligando. E me dá uma vontade, de certa hora, eu falo assim, não vou ligar mais. Aí é como que o Espírito Santo dissesse no meu ouvido assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tá bom, Senhor. Aí vou lá, ligo tudo de novo. Todo trabalho, toda ação é para te pôr no céu. Não por mim, não pela minha habilidade, mas pela pregação da palavra, porque é pela pregação da palavra que o homem recebe o Espírito de Deus. Lá em Gálatas 3 diz claramente que nós recebemos o Espírito de Deus pela pregação da palavra. Não há outro meio. Ninguém muda.
Ninguém diz assim, ó, Espírito, venha sobre mim, um incrédulo, venha sobre mim, não é. Pregação da palavra, ela é, olha, do ponto de vista de plano de Deus, é uma coisa essencial. Nós temos o privilégio de pregarmos a palavra que os anjos queriam atentar. Foi vedado aos anjos e foi colocado a nós o direito de nós pregarmos a palavra, isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1. O privilégio de pregarmos a palavra, Deus deu a nós, afinal de contas, quem que não gosta de dar boa notícia? Não é bom dar boa notícia? Me lembro da a dona Deia não se continha quando ia dar uma boa notícia. Ela ficava dominada pela boa notícia. Ela queria falar da boa notícia. Mas a boa notícia era a Roseli dar para um filho. Ela não aguentou. Depois que ela falava, pronto, falei. É um prazer falar dar boas novas, é muito legal. Você dizer para uma pessoa uma boa notícia, rapaz, é tudo que... Não é um negócio extraordinário? Rapaz do céu, o evangelho é a boa nova. O evangelho é o privilégio que nós temos de dizer aos homens, olha, você está doente, enfermo, e como disse o André, com câncer, em último estado de depravação, do que for, da sua alma, do que for. A boa palavra para você é que Jesus te cura. Olha aqui, não há nada mais importante do que você dar uma boa notícia. Você chegar e dizer assim, olha, você está dilacerado e há esperança. Rapaz! Evangelho também, alguns evangelistas pregam assim, dizendo assim, Deus vai te dar dinheiro. E pegam textos da palavra e harmonizam um texto da palavra para dizer o seguinte, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão no regaço. É a palavra. Sucede que é usada com uma outra intenção. É uma outra, tirar o leite das ovelhas e a lã das ovelhas. Não é esse o sentido. O sentido, na verdade, é de dar a palavra de Deus vindo pela pregação da palavra, a pessoa receba o Espírito de Deus e essa pessoa seja curada. E daí a palavra assim que não... Olha, qualquer evangelista que está preocupado em arregimentar mais e mais pessoas para ter mais e mais lucros, eu digo para você, é uma palavra que não deve ser dada. É dizer o seguinte, o que você tem, quando você chega no reino de Deus, o que você tem, você pode até perder. Ao invés de dizer assim, olha, você que aceitou o Senhor, você que entregou a sua vida ao Senhor, você vai ser milionário, você vai ter o carro do ano. Rolls Royce, não. Land Rover. Você vai ter o carro do ano. Que carro que é o seu, Sandro? Corolla, vagabundo mesmo. Que decepção. Escuta. Anuncia, oferece, olha aqui, para você dar a boa nova, você ainda tem que dar lá uma gorjeta para o cara. Pelo amor de Deus, não é isso não. E olha, eu vou dizer para todos nós aqui, presta atenção, vida com Deus, pode ser até o que você tem, você seja tirado. Ih, caramba! Você pode perder o que você tem. Ih, agora não quero mais. Aí eu digo assim, simples assim. Você quer ter sucesso na sua vida, alegria, o fruto do Espírito, paz, aquilo que cantamos hoje aqui, tudo aquilo que vem de Deus, e depois ser recebido na glória, eu vou dizer para você, você pode perder tudo. Douglas, pode perder tudo, Douglas. Viu, burrão? Pode perder tudo. Porque, olha, uma questão de ser inteligente, eu digo assim, cara, nesse mundo, o meu foco deixou de ser mundo. Eu estou com 64 anos, mais um pouquinho, estou na glória. Está passando. Presta atenção, se eu tivesse tido foco da minha vida lá para trás, nesta vida, eu diria para você, caramba, está passando a festa, está acabando e eu estou indo embora. Está muito triste isso. Isso do ponto de vista humano. Mas no ponto de vista de Deus, espiritual, invisível, eu digo assim, rapaz, a morte está vencida. Isso significa que a morte não pode me deter, ela não me proíbe, não cerceia o meu louvor a Deus. Isso significa que você que está aqui, que vai ver um dia eu num caixão, você vai ver. Eu acho que eu sou o primeiro da lista aí. Você vai ver eu lá no caixão. Não, você é menino. Olha só, você vai me ver no caixão. Por favor! Presta atenção. Não vem me beijar também, viu?
favor, não deite em cima do meu peito também, cara, que não vai ser bom para você. Eu não estou nem aí com você. Não vai ser bom para você. Para. Se você crê, estaremos para sempre com o Senhor na glória. A morte foi vencida. Ô, estúpido! A morte foi vencida. Olha, se isto... Ai, a gente se consola assim. Ai, a dona Déia... Ela está num lugar muito bonito. Esse céu que as pessoas sugerem, olha, o céu que eu sonho é só de emoção. O céu que eu sei que vai ser é muito mais emocionante do que asa delta. Muito melhor do que sexo. Ô, jumento, estar com o Senhor é muito mais do que isso. Aí você fala assim, a dona Déia está no céu. Mas no fundo diz assim, coitada, ela é judiação. Ai. Afinal de contas, olha a palavra, descansou. Cara, isso é muito pobre, isso é estúpido. Isso não... Olha, se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Significa que todos nós que estamos aqui estamos perdendo tempo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu tenho, diga amém. Olha, presta atenção. Olha você, meu irmão, presta atenção. Você que entregou a sua vida ao Senhor, a morte foi vencida. Aí você diz assim para mim, é trambique dele porque ele quer me capturar. Ele está jogando uma armadilha para me capturar para a igreja dele. Não. Ele diz assim, ó, não precisa ser aqui. Vá-se embora, vá para outra igreja. Presta atenção, uma igreja que seja séria. Nosso compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino desse mundo, não. Tá louco? O importante é o seguinte, que a vida é uma só. Não há... o Daniel, que vende... Quem quiser comprar material de construção, fale com o Daniel lá no Tuan. Mas só compra no Daniel. Não compre de outro cara, não. Porque Tuan não vale nada. Vale o Daniel lá. Preste atenção nisso daqui. Olha, preste atenção. Você, meu irmão, que entregou a sua vida ao Senhor. A morte está vencida. A morte já não é mais o horror que nós tínhamos. E não venha você dizer para mim que você não tem medo da morte. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, olha, eu te digo que você tem pavor da morte. Ah, não é verdade, eu não sou assim. Mentiroso! Mentiroso, porque quem não se envolveu com o Senhor, quem não é um com o Senhor, a morte é uma prisão, uma escravidão. Hebreus capítulo 2, pela terceira, 10ª vez, está muito bem repetido e claro de novo. Jesus, ele morreu, ele participou da carne e do sangue. Presta atenção, ele diz assim, que ele... Abra para mim aí, por favor. Não abra não, eu leio. Não abra não, que senão você perde Atos 10. Lá em Hebreus capítulo, só para você saber, capítulo 2, versículo 14 em diante. Não abra, ouça. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte, presta atenção, pela morte de Jesus, ele aniquilasse aquele que tinha o império das trevas, a saber, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por todo o tempo. E aí, por conta disso, eu posso dizer para você que se você não é um com o Senhor, você tem pavor da morte, caramba. Ah, não, eu não. É tão bonito. Aquele cara que fez aquela música, Amélia, que era mulher de verdade. Como é o nome dele? Hã? Não. Mário Lago. Esse que fez a Amélia. E aí ele queria dizer, olha, o meu enterro, eu quero que seja lá, uma festa lá, com uísque e tudo mais. Rapaz, como ele quis, os filhos dele fizeram. O caixão lá, eles tomando uísque aqui. Cara, que prazer tomar uísque. Cara, o ambiente é desgraçado. Você está tomando uísque lá, caramba.
E só e cantando, Amélia, que era... Putz, mas não resolveu o problema dele, cara. Caramba! Deixa eu falar para você, ô cabeludo, cabeçudo, para não dizer cabeçudo, dizer cabeludo. Se você não é um com o Senhor, se você não é crente, palavrinha feia, se você não é crente, eu vou dizer para você o seguinte, que você tem pavor da morte. Fique sabendo que é bom ter pavor da morte mesmo. Porque você ir para um lugar que você não conhece, não viu ninguém, vai descer sozinho. Eu digo para você, cuidado, cara. Língua que você não entende, complicada coisa. Lembre-se disso. Uma só chance, uma só vida, um só julgamento. Ou céu ou inferno. Simples assim. E você não precisa ser membro. Você já pensou, você sabe quanto de dinheiro eu tenho? Você sabe quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho muito dinheiro, cara. Cara, aqui, cara. Eu não preciso do seu dinheiro, cara. Eu estou querendo te pôr no céu. O burro, eu estou querendo te pôr no céu. Estou querendo que você tenha uma vida de vitória aqui. Uma vida abundante aqui. Sem ganhar nada. E dizer assim para você, olha, você tem um problema. Se você não quer este hospital, eu digo para você, existem outros sérios. Vá, mas não queira. Quem tem câncer, não tome chazinho, porque não resolve. Percebeu? Quem tem câncer avançado, não adianta, eu vou tomar chá de erva doce. Resolve? Chá de erva doce resolve para câncer? Ah, não, pense positivo. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Caramba, não é verdade isto. O único caminho que leva ao céu é o caminho de Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que deu a sua vida por nós para satisfazer a justiça de Deus. Se eu não sou um com a vida, eu estou fora da vida. E não adianta argumentar. Não adianta querer fazer delação premiada, porque você vai para o inferno do mesmo jeito. Caramba, é grave. E a minha vida toda, sim, a vida toda, é correr atrás de vocês, de falar para vocês, para ver se de alguma maneira as pessoas caem uma ficha, as pessoas se voltem para Deus, e tudo por amor a vocês. Não tenho nenhum interesse, não temos nenhum interesse que não seja isso, de ser um instrumento de Deus para levar vida às pessoas. Não há outro interesse. Não, acredite, não há outro interesse. O interesse é você ser salvo. Essa é a história. Você ter uma vida em meio a dificuldades e problemas, uma vida de vitória. Essa que é a certeza. Mais impressionante que com a mesma palavra pregada, num auditório como este, há uns que ouvem e aceitam, e há outros que... Não é assim? Uns que ouvem e aceitam. Uns acham, falam assim, caramba, pode ser sério isso que ele está falando. E outros dizem assim, papo furado, não é nada desse jeito, não. Eu não aprendi assim, não é nada desse jeito. Olha só, numa plateia como essa, uns absorvem, assimilam e faz parte da circulação e da corrente sanguínea. Outros, não, isso é besteira, exagero, chega na hora a gente resolve. Lá, no final de contas, eu não sou mal, não é assim? Afinal de contas, eu não sou mal, eu ajudo os outros, eu não falo mal. Mentira, eu sempre falo assim, eu não falo mal de ninguém, sempre que posso ajudo os outros e tal, coisa e tal. Eu vou dizer para você, isto é erva doce em câncer, não adianta e não resolve. Então, preste atenção, tudo isso. E aí eu fico vendo, na minha experiência, que a palavra chega em dadas pessoas e frutifica. E há outros que não frutificam. E aí mas o que é que acontece? Aí existe uma corrente que diz assim, de que os que não recebem é porque não são para ser salvos. Meu Deus. Lá, não é possível uma coisa dessa. Alguém diz assim, o cara não crê porque ele não foi destinado para a salvação. Puxa vida. Tem gente que fala assim. A palavra diz, contudo, que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Porque você é minimamente inteligente, concorde comigo. Se todo mundo é salvo, por que pregar a palavra? Você já está salvo. E também, se está perdido, por que pregar a palavra? Nunca vai se salvar. Então por que pregar a palavra?
Não é verdade, essas coisas não são verdade. Mas eu vejo uma coisa que há uma diferença. Há diferença nas pessoas. É a mesma palavra, é a mesma pregação, mas há diferença de recepção. Concorda comigo que uma coisa é a emissora, a emissão, e a outra coisa é a recepção. Concorda comigo? Imagine rádio, televisão, é uma emissora, emite, e existe a recepção das pessoas envolvidas. A emissão é uma só. A palavra pregada é uma só. O momento é único. Mas a recepção não é igual. Diga amém se você concorda. Não, o fato é isso mesmo. Uns recebem, seguram e falam, caramba, essa é a palavra da minha vida. Isso foi na minha vida, isso. Isso eu posso falar na experiência que eu tive no dia 26 de agosto de 1972. Eu posso dizer assim, houve algo novo naquele dia 26 de agosto. Qual é a razão de que alguns recebem e outros não? Podemos virar e tentar achar algum caminho, mas a explicação está num ponto. Uns se interessam por Deus e outros não se interessam por Deus, mas pelas coisas visíveis. É verdade isso. A palavra me garante, João 7:47, eu acho, ele diz assim, que aquele que tem sede, Jesus disse, vem a mim e beba. Presta atenção nisso. Me dá a impressão nítida de que aquele que tem o coração... rapaziada, escute! Pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, eu posso afirmar que aquele que tem sede de Deus, ele vai ser alcançado. E fique sabendo, Deus vira o mundo para que esse homem seja alcançado. Essa é a história de Cornélio 10, de Atos 10. Se há interesse, preste atenção, se há interesse, Deus vira o mundo, coloca os anjos, prepara toda a situação e o momento para que o homem venha e pregue, porque a missão de pregar não é do anjo, mas é do homem. Você vai ver aqui. Olha que loucura isso, o privilégio de dar a boa nova é nossa. E o anjo, ele arruma todo o ambiente para que você chegue e pregue a palavra. Mas há alguns que não entendem, não querem, acham que estamos brincando, que a coisa não é tão séria. Lamentável, há de se lamentar. Tenho visto grandes pessoas que vieram, toda a minha carreira cristã, eu vejo pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra e se alegram e se apaixonam pela palavra. E aí as coisas do mundo, conforme a parábola do semeador, as coisas do mundo, porque dão brechas, vão deixando aquilo que tinha de Deus, o interesse de Deus, vai tendo uma outra ocupação, e todo aquele frescor, aquele refrigério da chegada da palavra de Deus, vai dando um lugar, uma mesmice, uma igreja, uma religião danosa, cansativa, de mesmice, de igualdade, de mesma coisa. Não há nada de emocionante na história. Não é assim o Evangelho. O Evangelho é alguma coisa de luz, alguma coisa extraordinária, que ele vai se multiplicando e vai crescendo. De maneira que aquele que conheceu o Senhor, ele nunca vai ficar decepcionado com as coisas de Deus. Se ele obedecer, ele vai crescer em graça. Ele vai ver cada vez mais coisas que antes não haviam. E por conta disso, a vida cristã, ela se torna mais e mais interessante e extraordinária. Você que está aqui, não sei da sua procedência, e mesmo meu irmão, você que está aqui. Fique sabendo uma coisa. Há uma única chance. Essa chance é agora. Não existe reencarnação. Você não vai retornar para cá para ser melhor. Quem disse isso? A palavra de Deus diz isso. É uma só e não há mais chance. Se você, na consumação, na plenitude dos tempos, no dia da eternidade, se por um acaso o seu nome não estiver, oh meu Deus, em nome de Jesus não aconteça com você isso, não estiver no rol daqueles que são chamados para estar com o Senhor para sempre, não há recurso mais, você está definitivamente perdido.
para você, meu irmão, para você, visitante, seja o que for. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez e revela na sua palavra, tem uma missão, é você ser um vencedor aqui, em meio a problemas e dificuldades, e você, quando você sair desse mundo, desembarcar, você ser recebido na glória. Diga amém, rapaz. Tudo isso, cara, o evangelho é isso, boa nova, é um privilégio nosso. Atos 10 diz, havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona é 15 horas, 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou, que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo de que lhe falava, Cornélio chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado do que estava ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Presta atenção, 2 coisas para você destacar nesse ponto aqui. 2 considerações. Primeira consideração, esse homem um homem que, ainda que não conhecesse a Deus, ele tinha interesse por Deus. Diga para mim que você concorda com isso. Ele não conhecia a Deus. Mas ele era um homem que fazia orações. Olha, eu diria para você que um homem sério. Um homem, eu acho que zeloso pelos seus negócios. Me dá a impressão, claro, sem nenhuma exegese, má interpretação. Me dá a impressão que é um homem honesto. Um homem que tinha, adiante no texto de Atos 10, você vai ver que um homem respeitado. Mas um homem que não conhecia Deus. Um homem religioso, sério, mas que não conhecia Deus. Esse é o primeiro destaque que você deve fazer. Aí o anjo aparece para ele e diz assim, olha, as suas esmolas e as suas orações estão diante de Deus. E outro ponto que você destaque, que é o privilégio de nós pregarmos a palavra. Porque o anjo poderia passar a boa nova, entregar a boa nova para Cornélio. E ele não fez isso. Ele falou assim, vá na casa de Pedro, que está lá em Jope, está lá na beira, lá com outro Simão, e chame ele para ele falar para você. Porque ao anjo não era dado o direito de pregar o evangelho, rapaz. Isso está em só para você não duvidar, está em 1 Pedro capítulo 1. Os anjos não é direito dos anjos a pregação da palavra, a boa nova, o evangelho. Ele diz ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim, de cabeça, vamos? O Espírito de Cristo que estava nele dizendo da ação do Espírito de Deus, lá, você vai lá em casa, esse texto de 1 Pedro 1. O Espírito de Cristo que estava nele, indicando anteriormente aos profetas, aos apóstolos, indicando anteriormente os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, sendo-lhes revelado que não para si mesmo, mas para nós, igreja, vos pregaram a palavra, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Olha, esse privilégio de pregar a palavra não é dos anjos, mas é daquele que crê, do homem. É um grande, eu não posso dizer um grande mimo, mas eu digo para você, é uma grande honra, nós que cremos pregarmos a palavra. Pregação da palavra em tempo algum é alguma coisa penosa. Impressionante isso. Eu tenho visto na minha vida, eu chego depois de um dia, já velho, cansado, eu chego, por exemplo, puxando a minha
a minha bolsinha ali cansado. A minha bolsa. Eu já nem tenho força para carregar ela, eu vou puxando a coitada. Olha, parece um cachorrinho. E eu começo a pregar a palavra, eu começo a me envolver com os irmãos, com a comunhão dos irmãos. E é impressionante. Faça você isso, essa prova na sua vida. A hora que você estiver cansado até fisicamente, você experimente participar de um estudo, de uma meditação da palavra de Deus, você falar da palavra de Deus, olha o que eu estou te dizendo, se em muito pouco tempo as suas forças não são renovadas. É um privilégio para nós pregarmos a palavra. Tudo para te pôr no céu. Tudo pela ação de Deus para que as coisas aconteçam e te colocar no céu. E eu fico vendo assim, eu fico olhando, quando eu digo assim para você, olha, eu disse assim de começo, eu disse assim para você. Eu disse assim, se você tem sede de Deus, preste atenção. Se você tem sede de Deus, eu te digo que você pode ser um grandíssimo religioso. Pode ser um grandíssimo mau caráter. Se você tem sede de Deus e não se conforma com a vida que você leva, eu posso afirmar, por esse texto de Atos 10, que Deus vai te achar aonde você estiver. E vai arrumar meios e elementos para que você se volte para Ele e se torne um com Ele, rapaz. Isso é uma verdade, caramba. Não importa quem você é, a religião, o grau de religiosidade que você tem. Não importa o mau caráter, o pecado que você andou, o horror, o feio que você é, não importa. Importa e aí a diferença, se você tem sede de Deus. Se você tem sede de Deus, Ele vai te achar. Você pode estar escondido debaixo de uma figueira, você pode estar escondido aonde você quiser, que Deus vai te achar. E é verdade. Veja bem o que Deus fez com Cornélio. Eu fico assim, na minha vida eu tenho o fato de ter me envolvido com a palavra, eu recebi durante a minha vida grandes coisas que para mim foi muito legal. Eu acho que a remuneração de você pregar a palavra é uma remuneração, não é financeira. A remuneração é o prazer. Tive coisas na minha vida assim, de que experimentei, que olhei na minha vida assim, e falei, aqui está o Senhor. Houve um dia, você vai tocar? Bom, legal, eu gostei, legal, eu gosto, eu quero cantar. Olha aqui, eu vi coisas assim na minha vida, assim. Eu me lembro, eu estava em casa, isso há muitos anos, as crianças eram pequenas. Isso para mim foi uma grande honra que eu recebi do Senhor. Eu estava em casa, isso num domingo malemar lá para as 10, 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Tocou o telefone. Que número é o telefone de casa, Daniel? Esse mesmo, é esse mesmo. Você não se lembra que você era criança? 3136, naquela época eram 6 números só. 313649. Isso mesmo, esse mesmo. Senti tanto quando tive que vender o telefone, naquele tempo o telefone valia alguma coisa. Senti muito vender aquele telefone para pagar a escola das crianças. Oxe, que dor que foi vender aquele telefone. Mas foi bom. Não atrapalhou a minha carreira em nada. Tocou o telefone. Eu não me lembro se 10, um pouco. Devia ser, eu não sei, talvez antes da escola dominical, lá da Wesleyana. Tocou o telefone. E a dona Deia atendeu o telefone. E aí ela disse assim, pode dar um lá maior, gostoso. Ela disse assim, ela atendeu o telefone, ela não entendeu nada de quem estava falando. E aí ela chegou e passou um tempo, falou, balbuciou lá, sei lá o que foi. E ela trouxe, e disse assim, ela pensou que era um irmão que estava ligando para a minha casa. Um outro irmão que me conhecia, que conhecia meu telefone. E na voz do outro lado da linha, aquela pessoa dizia assim, ela dizia assim, fale de Deus para mim. Fale de Deus. Desespero dela, fale de Deus para mim. E aí eu peguei e falei, mas quem está falando? Quem é que está falando? E aí, veja você, isso para mim é uma grande honra. Isso foi, aliás, na minha vida eu tenho algumas coisas que são extraordinárias. Mas essa foi extraordinária. Você imagine que no meio de muitos números de telefone, ela aleatoriamente, ela pegou e ela daquele teclado, acho que não, é disco mesmo.
ela aleatoriamente, ela discou um número. E esse número caiu na minha casa e ela querendo falar, ouvir de Deus. Fale de Deus para mim. Era um casal, uma família desesperada lá em Campos do Jordão. E eu pergunto para você, você acha isso coincidência? Você acha isso que num mundaréu de números de telefone, ela pegou e isso é uma coisa simples, como par e ímpar? Imagine quantos mil números podia cair. E eu olhando aqui na minha simplicidade, eu disse assim, meu Deus, a despeito de ser que eu sou um cavaco, um caipira, um porcão, Deus me mandou-me a mim, como o anjo mandou Cornélio falar lá na casa de Pedro. Falei o quê? Troquei. Fico pensando na minha pequenez absurda. Eu fico pensando assim, não por mim, mas por aquela pessoa. Não por Pedro, mas por Cornélio. E quando eu digo assim, que se você tem sede de Deus, eu digo para você que Deus vai virar o mundo e você vai conhecê-lo. É verdade. Eles vieram, foi uma pessoa realmente, eu não posso dizer o sobrenome, porque fica ruim, vocês conhecem. Eles vieram à tarde em casa naquele domingo, e o Lincoln até estava em casa naquele dia, você lembra disso? O Lincoln estava junto também. O Lincoln é aquele irmão que veio de cadeira de roda semana passada. E nós passamos a tarde, nós pregamos a palavra. Deixa eu te falar, você é inexcusável. Se você tem sede de Deus, Deus vai te achar aonde você estiver. Agora, se você não se interessa, eu te digo que também Deus não vai te achar.